Eu não sei quanto a você, mas para mim tem sido muito difícil pensar em outra coisa nesses últimos dias. Eu tenho acompanhado aqui as histórias dos refugiados ucranianos, ou das pessoas que vivem na Ucrânia que estão deixando o país, e as histórias são de partir o coração e, como eu falei, é difícil pensar em outra coisa, porque isso vai impactar a Europa durante muito tempo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Mas para começar, eu quero pôr aqui 2 vídeos que são de brasileiros que estão lá na Ucrânia e não estão conseguindo deixar o país, porque são jogadores de um time de futebol local, são brasileiros que jogam na Ucrânia, e eles estão tentando deixar o país, e eles gravaram aqui 2 vídeos sobre isso, né? Então um deles é do Juninho, falando sobre como eles tentaram deixar o país, atravessar a fronteira para a Polônia e não conseguiram, e o outro vídeo é da esposa dele, que é a Vitória Magalhães, e eles estão juntos lá com o filho Benjamin, de 4 anos, e não conseguem deixar a Ucrânia. Então vou pôr para vocês o vídeo aqui e depois comentar algumas coisas sobre essa história. Então assistam. Estamos aqui na situação realmente desesperadora. Chegamos aqui perto da fronteira e ninguém nos ajuda e está muito frio. Tudo que a gente tinha, a gente procurou agasalhar o Benjamin. E a gente tá aqui, tá se tremendo. A gente não tem o que fazer mesmo. A gente só quer sair daqui. Fizeram um monte de promessa pra gente, que teria alguém pra ajudar, que isso e aquilo. Fizemos de tudo pra chegar até aqui. Chegamos aqui, não tinha nada do que falaram pra gente. Estamos aqui de mãos atadas. A gente não sabe o que fazer mesmo. Fronteira, não conseguimos, tem militar em todo lado. Os meninos tentaram avisar que era brasileiro, eles empurraram. Eu tentei também, eles empurraram, não deixam a gente passar. A gente tá num posto, a gente não tem coberta. O Benjamin tá dormindo e a gente não tem como voltar para trás. Não tem como ir para frente, a gente não sabe o que fazer. Eu já falo, aí, gritaiada, ó. Loucura aqui que tá aqui. Além da Vitória e do Juninho, também estão ali o Guilherme Smith e o Christian Fagundes, que também são jogadores do time Zorya da Ucrânia. Estima-se que até esse momento já fugiram da Ucrânia mais de 150 mil pessoas. Ou seja, em poucos dias que começou a guerra, a invasão russa na Ucrânia, mais de 150 mil pessoas deixaram o país, muitas delas para a Polônia, que está recebendo levas e mais levas de refugiados, mas também para a Eslováquia, para a Romênia e para outros países próximos ali que fazem fronteira com a Ucrânia. Então, realmente a situação ali é bem complicada e eu tenho visto as histórias, como eu falei, né, dos refugiados. Eu li uma história ontem que foi, sabe, devastadora, que era a história de um pai que estava com 2 filhos, um menino e uma menina, tentando deixar o país, e lá agora os homens de 18 a 60 anos de idade, eles não podem deixar a Ucrânia porque podem vir a ser convocados para lutar contra a Rússia. Então o pai chegou na fronteira e não podia seguir porque ele tem que ficar no país. Se não me engano, o pai tinha 35 anos e ele não podia deixar. E daí ele entregou as crianças, o filho e a filha, para uma desconhecida levar para outro país. Se não me engano, era a Hungria. E daí a mãe, que morava na Itália, se deslocou para poder buscar os filhos. Então, assim, a gente tem visto todo tipo de história de desespero, pessoas embarcando os trens superlotados para tentar deixar o país, pessoas caminhando quilômetros e quilômetros para chegar até a fronteira e deixar o país. E, felizmente, nesse caso em particular, a gente tem visto uma solidariedade enorme nos países vizinhos, pessoas se deslocando de outros países europeus para irem até a Polônia, ou até a Hungria, ou até países fronteiriços para ajudar os refugiados, estão oferecendo casa, estão oferecendo alimentação, estão oferecendo ajuda, transporte para quem deseja se deslocar para outra cidade. Então, de fato, tem havido uma mobilização entre nações europeias para ajudar, e não apenas para retirar os refugiados, né, retirar as vítimas da guerra, como também tem havido agora um esforço de alguns países para mandar equipamento militar para os ucranianos resistirem à invasão russa. Mais uma vez, vou insistir aqui que meu foco não vai ser a questão geopolítica, vai ser as pessoas reais, no mundo real aqui, que sofrem as consequências. Porque, sinceramente, gente,
Tanto faz para essas pessoas, né, ucranianos agora que fogem da guerra, tanto faz para eles se a culpa é da OTAN, se a culpa é do presidente Zelensky, se a culpa é do Putin. O que importa para essas pessoas agora é sobreviver. O que importa para elas é não morrerem. O que importa para elas é conseguirem salvar os seus filhos, salvar os seus netos, salvar a si próprios. Quem é o responsável para isso? Pouco importa para as pessoas reais que estão sofrendo as consequências disso. E esse é o meu foco. Para mim, o que importa nessa circunstância são as pessoas que estão sofrendo na pele as consequências dessa desgraça. Pessoas que estão morrendo por questões políticas que muitas vezes não dizem respeito a elas e que vão pagar o preço. E daí eu quero responder aqui nesse vídeo alguns comentários que eu tenho visto também e ouvido, porque eu acho que são importantes para a gente poder analisar aqui o que se passa na cabeça das pessoas que estão vendo a situação calamitosa e desgraçada e que muita gente vai pagar o preço com a própria vida. Então, para começar, eu quero responder aqui alguns comentários que eu recebi no meu último vídeo que eu falei sobre esse assunto, sobre se houvesse uma guerra, como você reagiria. E muita gente, obviamente, respondeu que fugiria do país, porque ninguém quer sofrer as consequências, sabe, da fome, da miséria, da dor, sabe, de morrer. As pessoas querem sobreviver, então muita gente fugiria, e eu acho que é o natural, é de tentar se salvar. E eu vi algumas pessoas falando aqui que quem faz isso é covarde. E uma pessoa que comenta isso, ela é no mínimo uma pessoa criada, sabe, à base de Counter-Strike. É uma pessoa criada, sabe, no mundo de delírio, no mundo de ilusão, de videogame, que acha que você morre e renasce no outro ponto no cenário e pode lutar de novo. Essa pessoa não tem a menor noção do que é uma guerra. E eu acho que, no final das contas, o brasileiro tem uma grande sorte na vida de nunca ter vivido uma guerra, né? Eu imagino que você aí não conheça ninguém que tenha passado por uma guerra, não sabe as consequências disso, e não me vem com o papo de que o Brasil vive uma guerra porque não vive. Falar que a violência urbana no Brasil é equivalente a uma guerra, não é. Não é. Eu não sei de nenhum brasileiro que tenha sido obrigado a deixar a sua região onde mora por causa de medo de cair um míssil no seu prédio, de destruir a sua vizinhança, de você pisar numa mina terrestre, explodir, perder uma perna, de você andar na rua e, sabe, ser baleado por um franco-atirador, de você, sabe, sofrer um bombardeio de caças na sua região. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha passado por isso. É claro que a situação da violência urbana, das ações policiais, dos narcotraficantes, dos milicianos é calamitosa, é inaceitável, é violenta, é brutal, causa mortes, causa vítimas, mas não é nada equivalente a um tipo de violência, guerra, que leva milhares ou milhões de pessoas a serem refugiadas, a perderem suas vidas. Então não há equivalência. Então quem compara duas coisas totalmente distintas é porque realmente não sabe as consequências de uma guerra. Não sabe o que é uma guerra. Felizmente, os brasileiros não sabem o que é uma guerra. Então, assim, não sei quantos de vocês conhecem uma pessoa que foi lutar numa guerra ou que sofreu as consequências de uma guerra, porque isso faz a diferença. Quando você ouve relatos de pessoas que passaram por isso, eu já tive a oportunidade, sabe, de ouvir algumas histórias de pessoas que passaram por isso, você percebe que não tem a menor relação com a violência urbana no Brasil. Por exemplo, eu vou contar algumas histórias aqui para você ter uma noção de como a coisa opera, né? A gente conheceu muitos russos na estrada, né, nas viagens, aqui onde a gente mora tem muitos russos também, e uma vez a gente conheceu um casal russo que tinha uma menininha que era da mesma idade do meu filho, eles estavam brincando, a gente ficou lá alguns dias conversando com eles, e daí o cara, ele era muito estranho, assim, o marido da mulher era muito estranho, ele era muito estranho mesmo, não falava quase nada, ficava num canto ali meio que parado, assim, meio que, sabe, era muito estranho o cara, de fato, a gente nem falava com ele porque ele estava meio que no mundo à parte dele. Quase no último dia, a mulher dele falou assim, olha, o meu marido, ele é muito estranho e ele ficou assim depois que ele foi para a Chechênia. Ele era soldado, ele foi para a Chechênia, foi guerrear lá na Chechênia, né? Então era soldado russo, foi para a Chechênia e ele voltou totalmente transformado. E eu tenho medo dele porque ele não é mais a mesma pessoa. Então possivelmente o marido dela sofria de estresse pós-traumático e, segundo ela, era uma outra pessoa. E nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que se envolve muito em guerras, ou seja, há gerações e gerações de americanos que se envolveram em diferentes guerras. Se você conversar com moradores de rua lá, muitos deles são veteranos de guerra. São pessoas que foram para o Iraque, que foram para o Afeganistão e quando retornam não conseguem mais se readaptar na sociedade. Não conseguem mais. As pessoas voltam destruídas, as pessoas voltam transformadas. Elas não conseguem mais, sabe, viver a vida que elas tinham antes. E esse foi um dos grandes problemas após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, que você tinha nações cuja população estava totalmente fraturada por causa da guerra. Homens que voltaram do campo de batalha e não conseguiam mais ter uma vida normal, não conseguiam mais se readequar à sociedade. E após a Segunda Guerra Mundial também, muitos psicólogos foram obrigados a trabalhar sobre a questão do estresse pós-traumático para entender as consequências disso e tentar reinserir essas pessoas no mundo.
Porque você vai pra guerra, você mata pessoas, você vê pessoas morrendo, você vê colegas seus morrendo, e isso, obviamente, transforma as pessoas de um modo que é inimaginável pra gente. Nós que não vivenciamos isso. E uma outra história também que a gente ouviu, a gente estava na Itália, morando na Itália, e fazendo curso de italiano, para se aperfeiçoar, né? Queria aprender o idioma. E nesse curso tinha lá 2 irmãos, eles eram da Líbia. Eles viviam na Líbia quando derrubaram o Gaddafi. E daí eles falam assim, olha, depois que o Gaddafi morreu, entrou no conflito, né? Então, assim, entrou numa guerra civil. E a gente, para sair de casa com os amigos, a gente para poder, sabe, sair e ir para outro lugar, a gente tinha que sair todo mundo dentro do carro com a AK-47 na mão. Porque a qualquer momento a gente podia ser pego num conflito e ter que se defender. E como eu falei, pra gente, pra maioria de nós, é inimaginável que você, para poder sair de casa, comprar pão, você tem que sair com um fuzil na mão. Então, realmente, o brasileiro não sabe, felizmente, o que é isso. Felizmente. E, sem dúvida nenhuma, essa guerra na Ucrânia aí vai abalar a vida de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas que terão agora sua rotina destruída, sua vida destruída e terão que reconstruir isso ou fora da Ucrânia, ou depois, quando acabar a guerra, retornarem para reconstruir um país devastado. Então, não há comparação, não há comparação. O segundo ponto que eu quero falar aqui tem a ver com algumas pessoas falaram que quem deixa o país, né, quem foge da guerra, quem se refugia, que são covardes. E aí, sinceramente, como eu falei, essa pessoa não sabe o que é a guerra, não sabe o que é o conflito. E aí eu queria que essa pessoa ousasse dizer que figuras como o Einstein, o grande físico Einstein, que ele era um covarde. Porque o Einstein, ele foi obrigado a deixar a Alemanha quando começou a perseguição contra os judeus, ele foi obrigado a deixar a Alemanha para não morrer. E daí ele deixa a sua casa, e daí tem até uma frase, né, que é de partir o coração também, quando ele e a esposa deixando a casa dele, ele diz o seguinte para ela aqui: olhe para trás, olhe para casa, né? Olhe para trás, você nunca mais vai ver sua casa de novo. Então, assim, uma pessoa que deixou a casa para não morrer, eles deixaram a Alemanha em 1932, quando começou a perseguição de fato, as leis racistas contra judeus na Alemanha. E outros 2 covardes, entre aspas, são os filósofos Theodor Adorno e o Herbert Marcuse, 2 filósofos que deixaram a Alemanha também por causa da perseguição aos judeus. Começaram a perceber as leis racistas, as leis antissemitas, perderam seus postos na universidade, foram perseguidos e deixaram a Alemanha porque perceberam que a coisa ia complicar bastante. Isso que nem era guerra ainda. Eles perceberam que o negócio ia complicar, que iam perseguir os judeus, e eles deixam a Alemanha para poder sobreviver e continuar escrevendo e denunciando os abusos. Então, eu adoraria que alguém dissesse que o Einstein, o Marcuse e o Adorno são covardes porque deixaram a Alemanha. Ou, por exemplo, o próprio Marx. O Marx não vivenciou nenhuma guerra, mas ele foi obrigado a deixar a Alemanha, deixar a França, deixar a Bélgica para não ser preso, porque ele estava sendo perseguido pelas autoridades desses países por causa do seu teor subversivo, entre aspas, aqui, daquilo que ele escrevia. Então, assim, um filósofo denunciando a opressão da classe trabalhadora, propondo um modelo de sociedade que foi obrigado a deixar os países no qual vivia para não ser preso, para não ser perseguido. Então, assim, o Marx era covarde também, por não querer ser preso, não querer ser perseguido, ser torturado, ser morto. Então, me fale no comentário aqui se você acha que o Einstein, o Marx, o Marcuse e o Adorno eram covardes porque deixaram seus países. Ou se os judeus que foram mortos na câmara de gás também, sem reação, sem lutar contra os nazistas, foram covardes também, simplesmente se entregaram para a morte. Essas pessoas eram covardes. Então me deixa no comentário aqui embaixo. Como eu falei, quem fala isso não tem a menor ideia do que é uma guerra e não tem a menor ideia de quais são as consequências disso. Aliás, recomendo que vocês joguem um joguinho chamado This War of Mine, essa guerra minha. Ele está na promoção, inclusive, nesse momento, com 75% de desconto no Steam. Eles estão fazendo isso para poder arrecadar dinheiro, para poder ajudar os ucranianos. E esse jogo, ao contrário de um Counter-Strike, por exemplo, que você é um soldado matando os outros, você joga sob o ponto de vista dos sobreviventes, de civis tentando sobreviver no meio de uma guerra. E o jogo, bem, como você pode imaginar, é depressivo. Ele é depressivo mesmo, assim, é um jogo pesado, não é um jogo divertido no sentido de você, sabe, sair melhor do jogo, você sai pior do jogo, você sai, sabe, destruído. Você vai percebendo o abalo da guerra, os personagens vão ficando depressivos também, você é obrigado a ir para outras casas para poder pegar, sabe, alimentos, remédios para sobreviver, ou mesmo arma para poder sobreviver, e daí, em algumas circunstâncias, você vai invadir uma casa e tem moradores lá dentro, e daí você tem que optar se você vai pegar o alimento dessas pessoas para você sobreviver, e você rouba o alimento dessas pessoas e elas podem morrer porque vão passar fome, ou se você deixa o alimento para elas e você vai passar fome. Então são escolhas morais nesse jogo, e o jogo bem pesado mesmo, assim, bem pesado mesmo, e você tem que aguentar o máximo possível durante a guerra, até o fim da guerra.
E você não sabe quando vai acabar a guerra. Pode levar 50 dias no jogo, pode levar 60 dias, pode levar 70 dias. Você não sabe quando vai acabar a guerra e os personagens vão ficando destruídos mesmo. Assim. Chega o inverno, o negócio vai complicando. Então vale jogar para você ter uma perspectiva do que seria mais próximo da realidade dos sobreviventes. Porque assim, a guerra começou na Ucrânia agora, tem poucos dias. E quanto mais se prolongar, pior vai ficando a coisa. Então assim, vai faltar alimento, vai faltar combustível, vai faltar aquecimento para as pessoas, vai faltar energia elétrica, vai faltar tudo. Então, assim, quem ficar no país, quem não conseguir fugir agora nessa primeira fase, quem ficar no país vai ter que lidar com situações que são inimagináveis pra gente. E aí é que de fato a gente vai ver novas levas de refugiados, pessoas que não aguentam mais ficar passando fome, desespero, sofrimento. Certamente o objetivo do Putin seria uma guerra rápida, tomar conta do país, derrubar o presidente e pôr lá um marionete a serviço da Rússia. A ideia seria essa, mas se por acaso essa guerra se estender numa guerra de guerrilha, isso pode levar muitas semanas ou meses e aí o negócio vai complicar bastante para a vida dos ucranianos e dos russos também que estão lá invadindo o país. Também é uma ilusão achar que os ucranianos vão simplesmente aceitar um governo imposto pela Rússia. Quem já assistiu o documentário chamado Winter on Fire, quando os ucranianos foram para as ruas protestar contra um outro presidente que era alinhado à Rússia, você percebe que eles não vão simplesmente aceitar calados uma troca de poder, uma troca de governo, sabe? Não vão aceitar. Então, essa situação vai se prolongar muito e vai ser muito dolorosa e muito sofrível. E daí um último elemento, só para concluir esse vídeo aqui, é em relação à etnia dos refugiados. Porque, como eu falei no começo aqui, felizmente, países vizinhos estão acolhendo os refugiados, estão aceitando as pessoas lá e vão ajudar essas pessoas, no começo pelo menos. E alguém me perguntou aqui se a gente pode imaginar que em breve, em alguns anos, isso vai impactar na política local desses países. A Polônia, por exemplo, né? Polônia, Hungria, se isso vai impactar negativamente e vai criar um alvo na sociedade, né? Aos ucranianos. Os refugiados ucranianos que vieram roubar nossos trabalhos. E eu acho que sim. Acho que inicialmente não vai ter esse tipo de retórica, porque a guerra está acontecendo ainda, está muito recente isso, mas com o passar do tempo, esses refugiados vão começar a incomodar a sociedade. Vão causar tensões sociais, porque são pessoas de outra região, são pessoas com outra cultura, com outro idioma, e vão começar a pôr um impacto na sociedade. Então, assim, vão começar a exigir trabalhos, recursos, né, da sociedade, e muitos dos países não são exatamente ricos. Então isso vai gerar uma tensão social no futuro próximo e isso vai certamente criar uma retórica anti-refugiado e anti-ucranianos. E uma coisa é fato, que sou obrigado a fazer um parêntese sobre isso, né? Existe uma noção chamada de interseccionalidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer quando existem diferentes formas de opressão que se unificam numa pessoa. Então, por exemplo, se você é um refugiado branco, europeu, heterossexual e classe média, o tipo de preconceito que você sofre é de uma natureza. Porém, se você for um refugiado negro, africano, mulher, lésbica, pobre, o tipo de preconceito que você sofre é diferente. Você reúne um conjunto de preconceitos históricos que estão ali atuando de diferentes modos na sua pessoa. Então é claro que um refugiado ucraniano não sofre os mesmos tipos de preconceito que um refugiado sírio, ou um refugiado, sabe, marroquino. É claro que não sofre os mesmos preconceitos. Mas sofre um tipo de preconceito que é o de ser refugiado, que é o de ser refugiado pobre. E isso vale para imigrantes também. Se você for um imigrante americano de classe média na Europa, você vai sofrer um tipo de discriminação, um tipo de conceitos prévios que vão te englobar do que se você for um imigrante latino-americano, sabe, mestiço, pobre na Europa. Não dá para dizer que seja a mesma coisa. Certamente são diferentes, mas todos os imigrantes, todos os refugiados sofrem algum tipo de preconceito. E é isso que eu quero deixar claro. Mas certamente no futuro próximo a gente vai ver as consequências disso. E aí é outra questão, porque assim, agora as pessoas estão falando sobre isso, né? Falando sobre a guerra, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre os refugiados ucranianos. E depois, quando esse assunto passar, quando esse assunto esfriar, você possivelmente não vai mais se interessar em saber dos destinos dessas pessoas. Só que elas ainda terão de lidar com essa realidade. E aí que entra a questão central. A gente está falando aqui de vidas humanas. Pessoas que vão pagar agora por esse preço dessa invasão durante muito tempo. Anos ou décadas. E no final das contas, pouco importa, como eu falei, se é o Putin quem começou essa guerra, se é culpa da OTAN, se é culpa da Ucrânia, se é culpa do Zelensky, pouco importa. O que importa é que pessoas reais estão agora sofrendo por causa disso. E isso é inaceitável. O meu ponto é esse, isso é inaceitável. A gente não deveria passar pano para isso, achar que é normal, achar que é natural isso, achar que quem foge é covarde, achar que existe algum tipo de heroísmo nessa história. São pessoas que vão morrer por causa de questões que são ridículas, no final das contas. Poderosos lutando por supremacia.
Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, o que vocês estão vendo sobre isso aí, o que vocês estão acompanhando. Me conte aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas que seguem o Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições, 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!